Extrema-direita já escolheu sua candidatura para 2026, mas pode ter muita água ainda para passar por baixo dessa ponte. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a manter mais um espaço de luta, de combate contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 13 de março, são agora 6h30 da tarde ou da noite, e tem me chamado a atenção uma série de repetições de acontecimento, ou mesmo acontecimento com localidades diferentes, uma sequência que chama a atenção e que aponta que a extrema-direita, o que a gente chama de bolsonarismo, escolheu a sua candidatura para 2026. Evidente que ainda pode haver alguma disputa nisso aí, uma água para passar por baixo dessa ponte. Nós temos um quadro para 2026 em que nós temos Jair Bolsonaro inelegível. Repito, inelegível. Não vai ter reversão dessa condição dele. Muitos bolsonaristas apostam no Nunes Marques, que vai assumir o TSE após as eleições municipais, quando a Carmen Lúcia deixa o comando da Corte Eleitoral. Mas o Nunes Marques até do Lula está se aproximando e não deve comprar essa briga de tornar Bolsonaro inelegível, elegível, melhor dizendo, novamente. A gente teve um ato da extrema-direita na Avenida Paulista, 25 de fevereiro, que Bolsonaro disse que chamou para se defender, e o ato foi custeado pelo Silas Malafaia. Eu fiz comentários aqui. Inclusive, essa evangelização mais acentuada ainda da que a gente chama de bolsonarismo. E a gente tem a questão da teologia do domínio, que faz uma interpretação da Bíblia de que é preciso haver o domínio religioso, pelo viés religioso, para salvar a humanidade, salvar o mundo, salvar aquela coisa toda. Bolsonaro foi meio que abandonado pela política naquele ato. Tem algumas figuras ali que, na verdade, estão sedentos pelo espólio eleitoral de Jair Bolsonaro para 2026. E Bolsonaro sabe que é um risco para ele, a depender de quem herde esse espólio, e que ele nunca mais retome isso. Se for alguém com mais habilidade, com mais aceitação na política, e que consiga manter minimamente esse eleitorado, esse espectro político, ideológico, eleitoral mobilizado, dificilmente ele retoma quando puder ser candidato de novo, fora a iminência de prisão dele. Que aí o tempo de condenação dele é o tempo que ele vai ficar inelegível. Então ele deve ficar mais tempo inelegível do que até 2030. E nessa disputa, do meio da política, a gente tem o Caiado de Goiás, o próprio Tarcísio de Freitas, que é atual governador de São Paulo, o Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais e não é candidato à reeleição. Mas uma figura naquele ato chamou a atenção no seu discurso, que foi a Michele Bolsonaro, que inclusive falou que tem que misturar política com religião. Um discurso muito afinado com essa coisa da teologia do domínio. Para São Paulo, uma pesquisa foi feita e 69% dos paulistas rejeitam essa mistura de religião com política, mas a gente sabe que no calor da campanha, esse tipo de coisa às vezes se secundariza ou às vezes muda a percepção do eleitorado. E é justamente a Michele, o nome neste momento que a extrema-direita escolheu para ser candidata em 2026 à presidência da República. Por que eu estou dizendo isso? É porque ela é esposa do Jair Bolsonaro? Sim e não. O Jair Bolsonaro, sempre que perguntado sobre a Michele ser candidata, ele sempre desenhou assim, tirou de fora, disse que não sei o que ela não leva jeito.
Das duas, uma. Ou ele se convenceu que tem que ser ela, ou ele estava sempre fazendo um grande migué naquela máxima do que quem desdenha quer comprar. O fato é que se a Michelle Bolsonaro herdar esses votos do Jair Bolsonaro, dificilmente o Jair retoma, porque ela demonstra ter mais habilidade política que o Jair Bolsonaro. Pelo menos para fazer discurso, né? Não se relacionar, não fazer, enfim. E ela junta bem essa coisa do neopentecostal, aí pega também essa coisa de militar, porque é esposa de militar, vai ali, ela herda muito bem. Os militares estão se afastando do Bolsonaro porque ele já serviu ao que tinha que servir. Já naturalizou os militares na política, hoje em dia ninguém questiona o militar falando de política, independente do que quer que ele fale, tanto que não tinha militar, exceto o Tarcísio, que é militar, ali naquela manifestação. E toda a delação do Mauro Cid, todas as delações de inquérito apontam para a iminente prisão de Jair Bolsonaro, seja pela tentativa de golpe, seja pelas joias, seja pela fraude no cartão de vacinação do SUS, que não é só o cartãozinho, o papelzinho, não, é do sistema de cadastro do Sistema Único de Saúde, e isso é muito grave. Mais grave do que parece dizer assim, fraude no cartão. O imaginário das pessoas pensa que é o cartãozinho de papel que tem uns carimbozinhos lá, ele botou carimbo naquele papel. E não foi isso que aconteceu. E por que eu estou dizendo que é a Michelle Bolsonaro? Só em 2023, tinha uma pesquisa rápida, tá, que eu fiz aqui para gravar esse vídeo. Eu encontrei 5 concessões de título de cidadão honorário para a Michelle, todas em 2023. Quer forma melhor de fazer campanha do que essa? Porque você vai lá, recebe o título, faz discurso, é enaltecido por feitos, inclusive, que não fez. E o maior exemplo disso está na justificativa para o título aqui de Maceió, recém-aprovado pela esdrúxula Câmara Municipal de Maceió, que é fraca, que não debate a cidade, discute muito besteira e está infectada de bolsonaristas, uns mais enrustidos que outros, mas infestada. A gente teve a aprovação de título de cidadão honorário no Amazonas para Michelle Bolsonaro. Isso foi aprovado em abril de 2023. A gente teve, em setembro de 2023, a aprovação de título de cidadã goiana a Michelle Bolsonaro. A gente teve, em junho de 2023, o título de cidadã rondoniense a Michelle Bolsonaro. Em junho foi a concessão do título, mas, enfim. A gente teve agora, recentemente, que na verdade ela já está para receber, né? Mas em novembro de 2023, o título de cidadã paulistana pela Câmara Municipal de São Paulo. E tem outros tantos sendo concedidos ou em votação para Michelle Bolsonaro justificar rodar o país e recebe a honraria e tal. E algumas cidades isso tem mais peso do que outros, alguns estados, enfim. Mas vale, é o instrumento, está sendo feito. E aqui em Maceió foi aprovada a concessão desse título agora, em março de 2024. No caso de Maceió, Michelle Bolsonaro não tem ação nenhuma para a cidade de Maceió. E provavelmente para as outras também não. Ela era a primeira-dama. Se ela tivesse sido ministra, porque você ainda argumenta, né? Ah, fez ação assim, assim, assado, aqui assim, assado, enfim. O que a gente está vendo é essa coisa da uma campanha para Michelle. Uma justificativa para além de eventos do PL para ela rodar o Brasil. Mas pode ter muita água ainda passando por baixo dessa ponte, porque precisa que a política aceite a Michelle. É preciso que outros nomes que querem os votos da extrema-direita aceitem a Michelle. E é preciso também que a Michelle esteja elegível em 2026. E por que ela não estaria? Joias sauditas. Porque a coisa das joias foi dito que era para ela. Alguma daquelas joias lá. Tinha um relógio masculino, tinha joias masculinas também, mas tinha as joias femininas. O Bolsonaro e falou que era para ela. Comprovado a tentativa de furto dessas joias que foram presentes à União e não à pessoa física, envolve ela também. Porque se era para ela e surrupiou, está muito claro que envolve ela também. E ela deveria ter denunciado um roubo, um desvio de patrimônio público. Isso a gente precisa ver, enfim, o que é que vai dar.
Mas é essencialmente a política também que vai dizer isso. Então é bom, isso mostra como a extrema-direita não dorme no ponto. Isso é um mérito deles. Eles não dormem no ponto. Estão sempre atuando, fazendo deles, desvirtuando os debates, muitas vezes, desvirtuando o que é importante debater. Nos últimos tempos estão mais eufóricos por conta da iminente prisão de Jair Bolsonaro. Mas eles estão sempre se mexendo. E essa coisa da Michelle é muito batata. Está muito nítido. Veja, de 2023 para cá, do mês de 2023 para cá, numa pesquisa rápida aqui no Google, antes de gravar esse vídeo, eu encontrei fora Maceió mais 4 títulos de cidadão, ou de município, ou de estado, enfim. Não tem sentido isso. Exceto a escolha ou a predileção, ao menos do setor evangélico dessa coisa que a gente chama de bolsonarismo, que neste momento possui mais hegemonia nesse segmento, a escolha por ela. Se vai dar certo, se não vai, depende muito da conjuntura política quando chega lá, quando chegar em 2026. Mas está aí o nome é a Michelle. E a gente precisa estar atento a essa movimentação toda que é feita em torno dela.